Para quem atua na gestão pública, a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, é muito mais que só uma obrigação legal, viu? Ela é uma ferramenta estratégica de governança. Então, vamos dar uma olhada na LAI como um verdadeiro manual de conformidade, que é essencial para uma gestão pública não só eficiente, mas também protegida. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a lei não surgiu do vácuo. Ela veio para regulamentar um direito fundamental, que, olha, já estava na nossa Constituição. Esse artigo, o 5º, inciso 33º, ele é a semente de tudo. É ele que empodera cada cidadão, que dá a ferramenta para fiscalizar e participar de verdade da gestão pública. Ou seja, não é só uma lei, é a base da nossa democracia. Ok, vamos começar pelo fundamento de tudo. Qual é o princípio que guia essa lei de ponta a ponta? O mantra que vem direto do artigo 3º é este: acesso à informação é a regra, e o sigilo, bom, o sigilo é a exceção. A mentalidade mudou completamente. A publicidade agora é o padrão. Para o gestor, isso significa que a pergunta não é mais por que eu deveria divulgar, e sim, existe uma base legal muito, mas muito específica para não divulgar? Essa inversão de lógica é a alma da LAI. Tá, mas que informação é essa que tem que ser acessível? A lei é bem clara. Basicamente, tudo que é produzido ou simplesmente guardado pelo Estado é um bem público. E não importa se foi um relatório feito internamente ou um estudo contratado de uma empresa. Se está sob a guarda do poder público, aquilo pertence à sociedade. Simples assim. Agora que o princípio ficou claro, vamos para o escopo. Afinal, quem é que tem que cumprir essa lei? A universalidade da lei é um ponto-chave. Ninguém, absolutamente ninguém, fica de fora. Executivo, legislativo e judiciário. Em todos os níveis, estamos falando de prefeituras, governos estaduais, câmaras de vereadores, tribunais de justiça, todos, sem nenhuma exceção, precisam seguir as mesmíssimas regras de transparência. E essa abrangência não para por aí, nos órgãos centrais. A obrigação vai por toda a administração indireta também. Autarquias, fundações, empresas públicas, como aquelas de saneamento ou de transporte, e até as sociedades de economia mista. Toda a máquina pública está de fato incluída. E aqui, um ponto de atenção que é crucial para o gestor. A responsabilidade vai além dos muros do governo. Se uma entidade privada, tipo uma ONG ou uma organização social, recebe dinheiro público por meio de convênios ou parcerias, ela também tem que ser transparente. A publicidade, nesse caso, claro, se refere especificamente àquela parcela do recurso público que ela recebeu e, claro, como ele foi usado. Bom, se a gente já entendeu quem deve cumprir, a pergunta agora é o que exatamente precisa ser feito? As obrigações se dividem em duas frentes. Tem a transparência ativa, que é publicar as informações por iniciativa própria, e a passiva, que é responder aos pedidos que chegam direto dos cidadãos. O artigo 8º da LAI funciona quase como um checklist. O portal oficial do órgão precisa ter no mínimo essas 5 categorias de informação sempre atualizadas. Quem são os responsáveis, quanto se gasta e com quem se contrata, o que está sendo feito e as respostas para as dúvidas mais comuns. Isso não é uma sugestão, gente, é o piso obrigatório. Agora, vamos para a segunda grande obrigação, a transparência passiva, que nada mais é do que o dever de responder quando um cidadão ou uma empresa faz um pedido de informação direto para o órgão. E para essa resposta, existe um prazo máximo estabelecido por lei, 20 dias. Esse prazo até pode ser prorrogado por mais 10, mas só se tiver uma boa justificativa. O ponto aqui é o seguinte: o silêncio não é uma opção. Não responder dentro do prazo já é por si só um descumprimento da lei. E tem 2 pontos bem importantes que simplificam muito o processo. Primeiro, quem pede a informação não precisa justificar o porquê. A curiosidade cívica já é motivo suficiente. E segundo, o acesso é gratuito. A única coisa que pode ser cobrada são os custos de reprodução, tipo o valor da impressão. O objetivo é esse: remover barreiras e não criar mais. É claro que a regra do acesso total tem suas exceções. A lei protege informações pessoais como dados sensíveis de um cidadão, por exemplo. Também protege os chamados documentos preparatórios, pareceres internos que ainda vão basear uma decisão que não foi tomada. E por último, existem as informações classificadas como sigilosas, por questões de segurança do Estado e da sociedade. Mas lembre-se, são exceções e precisam ser muito bem justificadas. Agora, vamos falar dos riscos. Ignorar a lei definitivamente não é uma opção. As consequências de não cumprir a lei são bem sérias e afetam tanto a instituição quanto o gestor pessoalmente. Então, a pergunta que todo gestor deveria se fazer é exatamente esta:
Quais são os riscos reais se houver uma falha no cumprimento da Lei de Acesso à Informação? Olha, o artigo 32 da lei não deixa dúvida. Ele lista direitinho as condutas que são consideradas ilícitas. A simples recusa sem fundamento, o atraso de propósito ou fornecer dados errados de caso pensado, tudo isso pode gerar responsabilidade direta para o agente público envolvido. Isso pode levar a sanções disciplinares, ações de improbidade e por aí vai. Resumindo, o prejuízo vem em dose tripla. Tem o risco legal, com processos e punições, tem o risco disciplinar, que afeta a carreira do servidor, e tem o dano de reputação, que é imenso, para a gestão, que passa a ser vista como opaca, pouco confiável. Diante de todo esse cenário, a melhor abordagem é ser proativo. Então, vamos fechar com um plano de ação bem prático para transformar esse conhecimento da lei em passos imediatos e muito mais seguros. 2 passos imediatos podem mudar completamente o jogo. Primeiro, organizar um fluxo interno para gerenciar os pedidos. Quem recebe, quem responde, como controlar o prazo. Segundo, definir formalmente quem é o responsável pelo portal da transparência. Alguém que garanta que as informações obrigatórias estejam sempre lá, corretas e em dia. E para além de só evitar riscos, a transparência gera valor. Pensa bem, dados públicos abertos sobre contratos, sobre demografia, sobre transporte, tudo isso é matéria-prima para empresas e startups criarem novos serviços, gerarem empregos e fortalecerem a economia local. Transparência não é só um dever, é um ativo econômico. Portanto, a mensagem final é esta. Enxergar a lei como se fosse um fardo burocrático é um erro estratégico. A conformidade total é, na verdade, um escudo. Ela protege o gestor, legitima as ações e garante a sustentabilidade e a boa reputação da administração no longo prazo. Fica aqui a reflexão, né? A transparência pode ser vista como uma vulnerabilidade que expõe a gestão a críticas. Ou ela pode ser usada como uma verdadeira armadura que constrói confiança e defende a administração com a força dos fatos e da abertura. A escolha de como encarar isso, bom, essa escolha define o futuro da gestão.